Vamos abrir as Escrituras no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Está por aí projetado na tela, vocês podem acompanhar comigo. Obrigado, pastor Giba, pelo convite, pela honra. Sempre bom poder nos encontrarmos aí com o pastor Giba. A gente teve essa semana juntos lá no Timóteo. Foi um tempo bem precioso lá com a nossa turma do Timóteo. Eu estou colocando aqui, galera, sou eu mesmo? Ah, beleza. Vamos ler todos juntos esse texto, bem conhecido, mas que a gente precisa praticá-lo de maneira profunda. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Minha gente querida, nós vivemos dias na dinâmica eclesiástica de profunda superficialidade. É uma pena que as pessoas hoje vêm à igreja, sentam, participam da celebração, cantam até com entusiasmo e começam a ouvir a pregação dos pastores, mas às vezes no meio do sermão, elas dão uma navegada nas redes sociais e está tudo bem. Eu sei que para corintiano é bem tenso agora, porque o Corinthians está jogando, então você quer dar uma escapadinha. Alguém já me falou lá, 1-1, aí, tá vendo? E a gente vive nessa tônica. Só que começa a semana e parece que o sermão pregado não tem tanta importância. Por quê? Porque a superficialidade toma conta da nossa vida e aí a gente vive naturalmente. As pessoas mentem, realizam negócios desonestos, xingam seus cônjuges. Como recentemente atendi um rapaz que eu não posso nem mencionar o nome que ele usou para com a sua esposa, e ele xingou a esposa como se ela fosse um lixo, mas no domingo ele está lá ouvindo o sermão e está tudo bem, está tudo bem. As pessoas vivem assim, com essa superficialidade no jeito de tratar as demandas da vida. Passam um farol vermelho, tratam mal o próximo e vivem uma vida totalmente alheia daquilo que nós chamamos de Evangelho da Cruz de Cristo. Por que será que nós temos tantos escândalos e fatos tristes envolvendo aqueles que se dizem evangélicos? Nós vemos o tamanho da superficialidade nesses dias aí bem próximos. Um cara que se diz pastor, vestido de tanguinha e peruquinha, e dizendo que ele estava fazendo uma investigação. Que coisa horrível! Para a nossa classe pastoral, então, nem se fala. A gente cai aí na boca do povo, o povo tirando barato de nós. Por que será que nós temos tanto escândalo no nosso meio? Adultério, roubos, falcatruas, o uso exagerado do poder por conta de status. A resposta é uma só: superficialidade. A prática é separada do discurso. Nós temos um discurso que amamos a floresta, mas nós odiamos as árvores. Temos um discurso que somos corretos na vida, mas quando avaliam a nossa conduta, ela é cheia de falhas, imprudências e até defeitos no caráter, que é algo sério demais para nós. Há uma falácia, há um erro na igreja hoje, por causa dessa superficialidade exagerada, e há um relativismo enorme no meio cristão hoje. Então eu creio, minha gente querida, que nós precisamos de um quebrantamento divino em nosso coração para vivermos o Evangelho de verdade mesmo.
Sem superficialidade, mas com profundidade. Nós precisamos de um quebrantamento profundo para que a nossa palavra seja de fato e de verdade santa, honesta, e para que sejamos perfeitos, como a Bíblia diz em Mateus 5,48. Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Perfeitos não no sentido de não termos pecados ou falhas, porque somos filhos de Adão, temos a essência pecaminosa, não adianta isso, faz parte de nós. Mas no sentido de sermos completos, inteiros, na presença de Cristo e para a glória de Cristo. Eu creio que tudo isso tem a ver com o que Paulo fala nesse texto, de 2 Coríntios 4:7. Ele mostra que o Evangelho resgata a plenitude da vida, da dignidade humana em Cristo. Este Evangelho, este tesouro incalculável, e tem um monte de autores que discute sobre quem é o tesouro, se é o Evangelho e se é Cristo. Eu prefiro dizer que é Cristo. Eu sei que é uma discussão enorme, mas o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Então eu fico com Cristo aqui nesse texto, e a perspectiva de Paulo é que nós sejamos instrumentos desse tesouro que é incalculável realmente e é dado a nós, pecadores indignos, e a causa para que a majestade do poder seja de Deus e não de nós. Na perspectiva do reino de Deus, o que é verdadeiro, o que importa é o tesouro e não o vaso, gente. Cristo é o principal. E o importante é que sejamos vasos desse tesouro que é Cristo nas mãos de seu Pai. Então, se nós queremos de fato ter eficácia como membros do corpo de Cristo, nós precisamos ter a consciência de que somos chamados definitivamente para sermos vasos de barro, servos de Cristo, para a sua glória, não para nós aparecermos, não para nós brilharmos, não para fazermos algo em nosso nome, mas tudo para a glória de Cristo e ponto final. Por isso eu quero deixar duas lições para nós nessa noite, e a primeira delas é essa aí: sejamos vasos de barro usados pelo tesouro que é Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. É o que o texto diz na parte A. Eu creio que nós precisamos aprender que na nossa vida espiritual Deus valoriza mais o tesouro da sua graça do que os meros barros que somos nós, do que aquilo que nós queremos fazer para Ele. E a verdade é que o Evangelho da graça tem se tornado antipático no meio da sociedade por causa da inversão de valores. Que coisa louca, gente! Nós temos tentado ser os vasos de porcelana e não vasos de barro de fato. Lembrem-se aqui que quem está falando é Paulo, o apóstolo Paulo, que para nós, depois de Cristo, é o maior teólogo que a igreja cristã teve em todos os séculos. Ninguém supera Paulo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um mestre da época, um rabino judeu, sábio, doutor da lei, membro do Sinédrio. Ele era o líder da escola dos fariseus, era um homem temente e reverente diante da lei. Este homem sábio foi o mestre de Paulo, conforme Atos 22:3. Mas jamais Paulo se preocupou com a sua formação aos pés de Gamaliel. Ao contrário, como diz o texto de Filipenses capítulo 3, por amor a Cristo, ele considerou toda a sua sabedoria, toda a sua formação como escória, como lixo, como perda, porque ele queria ser realmente vaso de barro na presença do Pai.
Oh, minha gente querida, nós nos preocupamos com os vasos de porcelana e não com os tesouros do reino de Deus. É impressionante como no meio da igreja evangélica nós nos tornamos narcisistas em potencial. Nós estamos envolvidos com a burocracia e com a eloquência da nossa existência, e isso tem comprometido a beleza da nossa evangelização. O narcisista, minha gente querida, é aquele que valoriza somente a si. Ele se olha no espelho e ele diz: eu sou o máximo, eu me louvo, eu me exalto. Alguém que se endeusa diante de si mesmo, alguém que se louva, alguém que acha que é maior do que ele é mesmo. Isso é ser vaso de porcelana. E está cheio de crente, está cheio de cristão assim. Narcisista se acha. Vejam vocês na mídia da TV. Ontem eu cheguei tarde de um compromisso. Nós chegamos tarde e eu tinha comido bastante. Falei, preciso ficar um pouquinho aqui antes de dormir. E aí resolvi ligar a TV e ver um desses programas malucos aí. O cara falou meia hora. Só dele. Só da igreja dele. Só do que ele faz. Não teve um texto bíblico, não teve Cristo. E se você ligar uma TV para ver um programa desse, é tudo midiático e são os caras do poder, são os caras do milagre, eles que fazem as coisas acontecerem. Cristo nem aparece. O poder é deles, a honra é deles, a ação no evangelho, entre aspas, é dele. Ô gente, para esses não tem espaço no reino de Deus, pois no reino de Deus só há espaço para vasos de barro. E vasos de barro que jamais visam a glória própria. Portanto, as nossas falhas nascem da preocupação com os vasos de porcelana e não com o tesouro do reino. O tesouro, as boas novas, Jesus Cristo, a sua graça, a sua cura, a sua libertação, o coração que Ele quebra, o perdão que Ele dá. Tudo isso é a preocupação de Paulo. O foco de Paulo, minha gente querida, é Cristo. E igualmente a Cristo, Paulo se importa com a verdade, com a vida de Deus, com o encontro com Deus pela graça dele, que opera na vida das pessoas e na vida do próprio apóstolo Paulo, como vaso de barro, como alguém que era servo de Cristo realmente. Para Paulo a importância era a visibilidade da glória de Cristo. Ele se importava em ser vaso de barro, e por isso que ele reconheceu a sua vida como um serviço de joelhos na presença do glorioso Cristo. Portanto, a mensagem que nós anunciamos é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus realiza, não nós. Nós não passamos de instrumentos, e por graça. Tudo que fazemos é empréstimo divino, tudo que somos é empréstimo divino, tudo que realizamos nessa vida é mover da graça de Deus em nós. Nós não fazemos nada. Ah, pastor, eu que fiz isso na igreja, eu que construí isso. Você não fez nada, você só foi instrumento. Tudo é graça, tudo é o tesouro, e nós anunciamos que nós somos os vasos de barro. Aqueles vasos que Jeremias fala no seu livro, que o oleiro quebra e faz o que ele quiser. Não sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor, ó casa de Israel. Nesse momento da vida de Paulo, ele tem a sentença de morte no seu corpo. E a vida se manifesta no meio da morte como servo, como escravo. A vida de Cristo se manifesta, minha gente, nos vasos quebrados. Aqui nesse mundo nós levamos a morte de Cristo em nosso viver. Isso que importa. Importa o tesouro, não os vasos. O tesouro é maior.
Tem uma frase do pastor Augustus Nicodemos que eu coloco aí na tela. Ele diz: a vida de Cristo nunca se manifestará em nós enquanto vivermos para nós mesmos. Um pastor que não é um vaso quebrado não pode ser um vaso na vida das ovelhas. Paulo sofria para ficar claro que a excelência do poder era de Deus e não dele. A graça que o sustentava na vida, a morte de Cristo ecoava na sua vida. A vida de Cristo se manifestava na sua morte como vaso de barro. A satisfação em Deus, então, é escatológica. Ela sempre será marcada por sofrimentos, lutas e tribulação. Nós precisamos aprender que no reino de Deus somos vasos de barro, que devem servir no reino para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos ser vasos de barro. E eu cito aí esse nosso amigo que todos nós conhecemos, pastor João Petrecelli e Tânia. Nós estivemos com eles lá no país onde eles estão como missionários, e eu tive várias conversas com o pastor João e a Tânia, e eu fiquei abismado, gente, com a entrega e a renúncia. Eu perguntava: e João, e sua biblioteca, cara, seu escritório? Doei tudo ao Senhor. Cara, e os seus filhos? Agora você com uma netinha, como é que faz? A gente mata a saudade por vídeos. E quando pudermos, nós vamos lá na Nova Zelândia visitá-los. João, como é que você faz aqui com uma solidão? Cara, a gente vive, a gente sobrevive. E eu vi lá uma pessoa que se doa, aí você fala: ô pastor, é fácil na Europa? É nada, gente. Ele está lá na Itália, 0,5% da população é evangélica. Você anda aqui no Brasil, você escolhe as rádios, quando você está viajando, as rádios evangélicas que você quer ouvir. Cada esquina tem uma igreja. Nós fomos na igreja lá, a presbiteriana de Bérgamo, uma grande igreja, 20 pessoas. Uma luta para você conseguir. As igrejas católicas lá são museus para os estrangeiros visitarem, completamente vazias, o povo desacreditado, o povo completamente fora do padrão de espiritualidade. Aí você fala: é fácil ir para lá? É nada, gente, trabalho duro. A gente andou vários e vários quilômetros, 6.000 quilômetros, uma rádio nós não encontramos evangélica. Ou cantávamos ou ouvíamos as nossas músicas aqui brasileiras. País árido, espiritualmente falando. E esse casal, João e Tânia, são os vasos de barro, largando tudo, abandonando tudo, por uma causa, o tesouro de Cristo Jesus. Eu já admirava o pastor João e a Tânia, agora eu os admiro muito mais, porque é um trabalho sério, de gente que visa a glória de Cristo. Eles amam Jesus, eles respiram Jesus e estão dispostos para toda boa obra. Eu falei: João, o que você vai deixar de herança? Ele falou: nada. Meus filhos se virarão com a graça de Deus, com aquilo que Deus conceder para eles, e nós seguiremos viajando o mundo e fazendo a missão como vasos de barro nas mãos do tesouro que é Cristo. Segunda e última lição: busquemos a glória de Cristo sempre. Paulo conclui esse versículo de número 7 dizendo: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ô gente, pessoas de fora se levantaram contra esse homem de Deus, mas ele entendia que a luta era de Deus, não dele. Tanto que ele foge para não ser morto num cesto. Ele leva uma surra horrível, todo mundo diz: esse cara é réu de morte.
E aí Paulo diz, porque vocês estão preocupados comigo, eu não estou pronto só para sofrer por Cristo, eu estou pronto para morrer por amor a Ele. Ele se considera um prisioneiro absolutamente de Cristo. Ele enfrenta problemas enormes, inclusive nessa igreja. Mas ele está lá, problemas de incesto, problemas sexuais, irmãos divididos nessa igreja de Corinto. Ele enfrenta problemas que nos afastariam completamente da igreja hoje. Mas o importante para Paulo, mesmo diante de tantos problemas, era aquilo que Deus fazia nele, não que ele fazia para Deus. A preocupação em tudo para Paulo era a glória de Cristo. Por isso que ele fala para a igreja da Galácia: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E ele diz: por vocês eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo imita Cristo, tanto que no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele tem peito e autoridade para dizer para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo visava Cristo, Paulo visava a glória de Cristo, a grandeza de Cristo. E hoje nós vemos as pessoas, elas elogiam, louvam a estética dos vasos de porcelana e não a glória de Deus. Hoje a gente tem pastor que entra com um tapete vermelho, lá vem aí o homem de Deus. Aí o cara põe lá, de maneira emblemática, todos os seus títulos, e nós apresentamos os pregadores assim: nós receberemos hoje o doutor fulano de tal. E aí o pregador está com um monte de títulos, holofotes para ele, e ele diz: não olhem para mim, olhem para Jesus. Que coisa louca, gente. Temos vasos de porcelana que não se preocupam com a graça, com a integridade, com a salvação, com o perdão, porque estão buscando uma glória humana. Nós temos uma igreja que diz: eu preciso estar bem comigo mesmo, meu ministério, minha casa, meu carro, meu status, minha carreira, meu futuro. Aqui na igreja, às vezes, estou falando no geral, tá, gente? Estou falando de todas as igrejas. As pessoas: não, a igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Não, o louvor não está muito bom hoje. Não, o pregador tem que ser assim, assado. Tudo para o ego humano. A glória hoje é do homem e não do Criador. É uma pena esse princípio de Tomás de Aquino, no humanismo, de que o homem é o centro de tudo. Isso mancha a glória de Deus, ofende a glória de Deus. O humanismo de Augusto Comte, esse filósofo francês infeliz que ensinava que o homem era a base de todos os valores e toda a excelência, de que o homem era o objeto de todas as atividades, de que a humanidade era o único objeto da nossa adoração. Isso é uma falácia, é um erro, é um negócio horroroso. Isso ofusca aquilo que nós devemos dar a Deus: glória total. O tesouro é Cristo, a glória é dele, a excelência do poder é dele e não nossa. O homem tem tentado buscar ser um vaso de porcelana, visando a sua própria glória, buscando aquilo que é próprio para ele. Só que quando nós olhamos para a caminhada do apóstolo Paulo, nós percebemos que o tesouro para ele era Cristo. Cristo é tudo. Cristo que deveria crescer e não ele. Ele só diminuía, como João dizia lá no capítulo 3 do Evangelho. Importa que ele cresça e que eu diminua. E João Batista é o cara da humildade. Ele diz: está aí, eu batizo vocês com água. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Está aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele é maior do que eu, ouçam a ele. E eu sou a voz que clama no deserto. Esse é vaso de barro. E Paulo é igualzinho.
Paulo quer ser um vaso de barro, um vaso que sofre tribulações para a glória de Deus, um vaso que é angustiado, como diz a sequência do texto aqui do capítulo 4, mas ele não desanima de jeito nenhum, porque ele visa a glória de Deus, um vaso que é perseguido, mas jamais desamparado, um vaso que fica abatido muitas vezes, mas jamais destruído, um vaso que sofre ameaças de morte, mas jamais perde a fé para a glória de Deus. O propósito de Paulo foi sempre o de ser vaso para a glória de Deus. Por isso que ele diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O ponto crucial para Paulo é a morte dele mesmo, é a morte do seu ego. E para nós é a realidade bíblica. É impossível adorar e sermos adorados ao mesmo tempo. Não cabe isso no reino de Deus. Só há um Deus que merece a adoração e a nossa prostração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para que adoremos, o nosso ego tem que ser crucificado. A gente tem que morrer para a gente mesmo. É preciso que morramos em Cristo de fato, a fim de podermos adorá-lo como nosso tesouro. No altar não há lugar para Deus e o homem simultaneamente, como a gente está vendo em vários segmentos religiosos. É o pastor que brilha, é o cara que diz, não, agora vocês me chamem de arcanjo. Me permitam a liberdade. Isso é uma aberração, isso é uma idiotice. Não me chamem de apóstolo, eu não sou pastor. O cara viu Jesus? O cara andou com Jesus? O cara contemplou Jesus? Por que apóstolo? Ô, gente, pastor não é maior que ninguém. Pastor só se torna especial quando ele está aqui, ministrando as Escrituras, e não por causa dele, mas por causa da graça operando nele. Pastor é igualzinho. Uma irmã me cumprimentou lá, pegou na minha mão, apertou bem forte. Ai, pastor, deixa eu pegar nessa mão santa, para eu me purificar um pouquinho mais. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, está maluca? Bebeu? Toca aqui em mim que a senhora vai ver um pecador miserável, um vaso de barro que precisa todo dia da graça de Deus. Que negócio é esse do ego, gente? Ego não tem vez no reino. Não há possibilidade de um adorador merecer honras. Como tal, o único que é digno de honra, de adoração, é o tesouro, Jesus Cristo de Nazaré. O adorador desiste de si mesmo, insiste em ver apenas aquele que deve ser adorado. Não existe adorador chamando atenção para si mesmo. Quem adora, adora aquele que é digno de adoração, sem qualquer holofote humano. Mas é tudo apontando para Cristo. Cristo é o tesouro. O resto é conversa fiada. O ensinamento das Escrituras não é para sermos felizes, gente, mas sermos satisfeitos em Deus, para a glória dEle, para o louvor dEle. A satisfação é a glória em Cristo, e o nosso quebrantamento, a morte do nosso ego. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória é de Cristo, o nosso tesouro. A graça dele caia sobre nós, em nome de Jesus. Amém.